Vamos falar sobre os resistores. O conceito de resistor, eu tirei aqui do Mundo Educação, um site lá do UOL. Ele diz o seguinte: são componentes de circuitos elétricos que possuem a função de limitar os valores da corrente elétrica, de acordo com as necessidades específicas. A sua função é resistir à passagem da corrente elétrica, por isso a maior parte deles é feito com carvão em pasta, componente que é isolante elétrico. Então aqui a gente pode entender o seguinte: o resistor é um componente, ele faz parte do circuito elétrico, né? E tem a finalidade de limitar a corrente elétrica. A limitação da corrente elétrica feita pelos resistores ocorre pela transformação da energia elétrica em calor. Quando os elétrons em movimento, corrente elétrica, chocam-se com os átomos que formam o material condutor, o atrito gera calor, e esse fenômeno é denominado efeito Joule. Ou seja, trocando isso aqui em miúdos, você tem aqui um resistor, o símbolo é esse, nós vamos ver mais adiante, e passa uma corrente elétrica I por ele. Essa corrente elétrica, quando vier essa corrente a passar por esse resistor, ela vai ser limitada. Então, parte dessa corrente elétrica ela vai ser diminuída e vai haver uma queda de tensão em cima desse resistor, como nós verificamos lá na lei de Ohm. Então, essa corrente, quando ela passar por aqui, ela vai encontrar uma resistência e vai haver uma limitação dessa corrente. E nessa limitação, boa parte da energia ela vai ser transformada em calor. Por isso que nós vamos ver também mais adiante que o tamanho do resistor é diretamente proporcional, vamos dizer assim, à capacidade que ele tem de transferir essa energia transformada em calor para o meio ambiente, né? Ele vai aquecer e aí vai depender muito do tamanho dele, essa capacidade de transferência de calor. Aqui nós temos o símbolo dos resistores, né? Aqui nós temos a resistência, o resistor. Nós podemos utilizar ou esse símbolo ou esse símbolo aqui. Então vocês vão encontrar tanto esse símbolo como esse símbolo. Nesse caso aqui nós temos resistores com valores fixos, né? E aí vocês podem estar em confusão assim, finalmente é resistência ou é resistor? Veja bem, o resistor é um componente que possui resistência interna, ou seja, a finalidade do resistor é proporcionar aquela resistência que nós estudamos na lei de Ohm. Vocês lembram daquele triângulozinho que a gente não pode esquecer, né? É o rei, R, E e I. Esse R aqui é de resistência e o componente que nós utilizamos para provocar essa resistência, um dos componentes muito comum são os resistores, certo? Aqui nós vemos símbolos. Essa setazinha quer dizer o quê? Que varia. Quando vocês verificarem esse retângulozinho com essa seta ou com esse T assim deitado, isso quer dizer que eles são ajustáveis. Aqui nós vamos ver que aqui é um potenciômetro e aqui é um trimpote. Mas aí vamos ver a aparência deles mais adiante. O que importa é o seguinte:
Esse símbolo e esse símbolo é a mesma coisa, são símbolos de resistores e resistores com valores fixos. Aqui os valores são ajustáveis, ou seja, há uma resistência variável. Aqui nós temos alguns modelos de resistores. Vocês verifiquem que o tamanho, aqui você tem 1/4 de watt, ou seja, esse resistor ele consegue dissipar essa potência aqui de 1/4 de watt, ou seja, na hora que você for calcular, se vocês estão lembrados de P, potência, é igual a tensão vezes a corrente. Na hora que vocês forem calcular isso, então a tensão vezes a corrente que passa por ali tem que ser no máximo de 1/4 de watt. O ideal é que você sempre coloque um resistor com capacidade maior. Aqui vocês verifiquem que o resistor tem um tamanho maior do que esse, já consegue dissipar meio watt, porque a gente sabe que o resistor ele trabalha com efeito Joule. Ou seja, para ele dar ele colocar empecilho a passagem da corrente elétrica, ele tem que transformar essa parte de energia em calor. Então, essa transferência de calor que é diretamente proporcional ao tamanho do corpo do resistor. Aqui nós temos um resistor já bem maior do que esse aqui, que é de 1 watt, e aqui maior ainda, 5 watts, e esse 15 watts. Então vocês vejam que é diretamente proporcional ao tamanho do resistor, a capacidade que ele tem de transferir para o meio ambiente o calor. Um aspecto importante é que na hora que vocês colocarem um resistor, por exemplo, se você vai trocar um resistor de 1/4 de watt, você pode colocar ele do mesmo valor, porém pode colocar ou de 1/4 ou de meio watt. Aí vai depender se o do meio watt vai caber no espaço onde tem o de 1/4 de watt, certo? Aqui nós temos componentes chamados de SMD, que são os componentes, eles são bem pequenos, eles são soldados em cima da própria placa de circuito impresso. E vocês verifiquem que o formato dele é diferente. Ele tem uma numeração, a gente mais adiante vai verificar o que é essa numeração, como ler. A mesma coisa com relação aqui às faixas coloridas. Nesse primeiro vídeo eu quero que vocês se familiarizem com os resistores, né? Esse aqui é o SMD, uma vista bem ampliada aqui, resistores comuns. Aqui vocês verifiquem o quanto pequeno é um SMD. Aqui você tem uma pinça, olha o tamanho do SMD. Aqui é a ponta do ferro de solda. Veja o tamanho do componente como é pequeno, né? Aqui é a ponta do ferro, aqui dá para ver bem o tamanho. Aqui é o componente. Deixa eu apagar aqui para vocês verem o quanto é pequeno aqui. Olha. Ele vem daqui até aqui mais ou menos. Aqui é a solda e aqui o ferro de soldar, né? E os componentes SMD eles também podem ser fixados por jato de ar quente, né? Ao invés de você utilizar o ferro de soldar, você pode utilizar também um jato de ar quente e aí você tira ele da placa através de esse jato de ar quente chama-se estação de retrabalho, né? Mas para não confundir muito a cabeça de vocês nesse momento, e o que eu quero nesse momento é que vocês familiarizem o que é um resistor. O que importa para a gente nesse momento é o aspecto dele. Então um resistor SMD é assim, pequenininho, e os outros resistores, os mais comuns, são assim. Esses terminais eles ultrapassam a placa e são soldados na parte de baixo.
Aqui mais resistores, veja que eles têm um corpo colorido. Os terminais, certo? Aqui são resistores de fio. Então a capacidade, veja só, 15 watts. A capacidade de dissipação desses resistores é uma capacidade alta. Então você vai utilizar em circuitos que demandam uma corrente alta e que necessitem resistores de grande capacidade de dissipação. Aqui nós temos assim uma miscelânea aqui de resistores aqui de alta potência, resistores comuns, aqui a simbologia, né? Aqui nós vemos que aqui temos resistores variáveis, como a gente já viu, com a setinha, e aqui os resistores fixos. Aqui são resistores fixos. O LDR é um resistor que varia de acordo com a luminosidade, com a incidência de luz nele. Ele varia a resistência dele. Aqui é um trimpote, que também é um resistor, que você varia, mas diferente do potenciômetro, que é um tipo de resistor que você varia, por exemplo, o volume do rádio, o volume do som que você está ouvindo. O trimpote ele é utilizado dentro do próprio circuito, ali na parte interna, você faz um pequeno ajuste e não ajusta mais, né? Já o potenciômetro você sempre está ajustando. E aqui o termistor. O termistor ele varia a resistência dele com a temperatura, por isso esse nome, termistor, térmico. Termistor vem de variação de temperatura, a variação da resistência por temperatura. Também é um tipo de resistor especial que é utilizado também naqueles circuitos onde há variação da temperatura, você quer que também varie a resistência. Aqui mais potenciômetros, trimpotes, né? Aqui a gente vê bem a diferença de dissipação. Aqui é um resistor enorme, aqui 3 watts. Veja só o tamanho dele aqui, a gente tem uma escala aqui embaixo. Quanto menor, menos capacidade de dissipação ele vai ter. E aí você calcula por aquela fórmula P igual a V vezes I. Então, dependendo do que você tem de corrente e de tensão, você vai usar um desses resistores. E aí nós chegamos ao fim desse primeiro vídeo, falando sobre resistores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha, comentem, né, para ver se vocês estão entendendo. Qualquer dúvida vocês falem. E se inscrevam aí no meu canal, que sempre a gente vai estar colocando, postando coisas novas, novidades aí para vocês. Ok? Um grande abraço, fique com Deus.